Vez por outra, eu ouço dos amados que fazem a transmissão e que fazem a gravação das mensagens a respeito do título das mensagens. Eu raramente dou um título, mas hoje eu dei. O título é Bendito Rei. Bendito Rei. Então, o irmão Emerson e seus pares já sabem, não precisam mandar um e-mail para mim, não é? Bendito Rei. Amados, os 4 evangelhos são, para o benefício de quem entrou só hoje aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 4 evangelhos tratam a respeito da chegada de Jesus a Jerusalém. Porque ele chegou lá? Para cumprir o propósito da sua vida, o propósito eterno de salvar pecadores por meio do seu sacrifício. Os textos, só para facilitar aqueles irmãos que já estão fazendo alguma anotação, Mateus 21, versos 1 a 17, Marcos 11, de 1 a 11, Lucas 19, 28 a 46 e João 12, de 12 a 19. Os textos são inspiradores e nos inspiram a confiar nas verdades da revelação de que Jesus é nosso Rei e Salvador. Daí porque a expressão inicial, Bendito Rei. Eu decidi ler Lucas 19. Passo a ler então este texto na sua inteireza. Depois, eu leio a partir do verso 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Era subindo mesmo, porque ele estava num lugar baixo, do ponto de vista geográfico. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: por que o estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam ali no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Amados, para contexto desta mensagem, o tempo é o dia da entrada de Jesus em Jerusalém, e devemos lembrar que este é, na língua grega, o kairos, o tempo exato. Uma boa tradução de kairos na língua grega é o momento exato para que isto acontecesse. E ali em Jerusalém já estava uma multidão, que o texto sagrado, em uma das expressões dos evangelhos, diz que era uma multidão incontável, que estava ali chegando para
a maior celebração judaica, que é exatamente a Páscoa. Eu não vou tecer comentários sobre a Páscoa, porque eu já decidi que é o meu assunto do próximo domingo pela manhã, que será um bom contexto para a celebração com o coro da nossa igreja. Mas, amados, naquele domingo, que era já de preparação para a Páscoa, é interessante que este domingo, representa este domingo, o 10º dia de Nissan, era o dia que a lei exigia que todos os que iam participar escolhessem os animais que seriam sacrificados. E os animais que seriam sacrificados naquela Páscoa, naqueles dias de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, o número de sacrifícios era muito, muito grande. Tanto é que 40 anos após este acontecimento, na vida de Jerusalém, na vida de Jesus, discípulos e também escribas e fariseus, porque eles tiveram a sua parte neste evento, na verdade, Flávio Joséfo, um notório e um dos mais importantes historiadores judeus, ele calculou quantos sacrifícios eram feitos para a Páscoa no meio do povo judeu daquela época. Eu sei que para alguns parecerá inverossímil, parecerá tolice dizer isso, porque a maioria de nós pensam que as cidades eram pequeninas, não havia grandes aglomerados no passado, ainda muitos de nós que pensamos assim. Mas sabe quantos sacrifícios havia naquela época, na Páscoa, ali em Jerusalém? 256 mil. 256 mil. O que é que você pensa quando imagina sacrifício de 256 mil animais? Eu penso em sangue, eu penso em sujeira também, eu penso em um aglomerado de gente, eu penso em coisa difícil, mas eles, os judeus, levavam muito a sério estas coisas. Mas eu quero que os irmãos pensem o seguinte: quantas pessoas estavam em Jerusalém? Eu pensei que eu não diria para os irmãos, mas eu vou dizer. Os estudos dizem que porque a cada animal deveria ser comido depois de sacrificado naturalmente e tratado conforme as especificações do Velho Testamento, era um grupo familiar. Os grupos familiares eram, segundo estudiosos, de 8 a 10 pessoas em média. Então os matemáticos façam as contas. Eram aos milhões de peregrinos, naturalmente alguns sérios quanto à sua vida religiosa, eu não disse espiritual, porque para alguns era também, sem dúvida alguma, uma experiência espiritual, mas para outros era só cumprir os preceitos da lei. É muito interessante nós pensarmos a respeito de que aquele era o momento exato, é o kairos, na vida de Jesus Cristo a respeito disso. Jesus sendo o Cordeiro de Deus, cada um trouxe o seu cordeiro, mas Jesus chegando voluntariamente, entrando nas cidades e proclamando com muita clareza que de fato ele veio salvar os pecadores. Um autor que conheci no passado, quando no seminário, cujo livro está à disposição de qualquer um de nós, foi um livro muito importante no seu tempo, nos idos do século XIX. O nome dele era William Wrede. Ele escreveu um livro pequeno, mas que foi uma coisa maravilhosa naquela época. Ele estudou o livro de Marcos, nas expressões de Marcos a respeito de o que ele chamou de o segredo messiânico. Segredo messiânico tem a ver com aquela experiência quando, por exemplo, ele curou alguém e disse para ele: não diga nada a ninguém. E há várias expressões no Novo Testamento a respeito desta palavra de Jesus. Pois bem, sim, porque Jesus só fazia as coisas no tempo certo, nem antes nem depois. Ele disse para vários daqueles que ele curou: não diga nada a ninguém, porque não era tempo. Mas aqui, na entrada de Jesus, ele diz claramente quem ele é. Na verdade, ele se apresentou assim. Os irmãos provavelmente observaram isto, alguns observaram isto, porque a primeira coisa que quero ressaltar desta leitura, nesta mensagem, é o fato de que Jesus veio com um plano estabelecido. Ele sabia ser o enviado de Deus, o Messias prometido.
E agora, quando ele dá esta ordem para os seus 2 discípulos, ele diz claramente, notaram que na leitura, quando os discípulos disseram assim, olha, e se alguém perguntar alguma coisa sobre isso, o que é que eu digo? Ele disse assim, o Senhor precisa dele. Senhor é uma expressão de Jesus Cristo assumindo este fato. E, aliás, não é nem a primeira vez que ele faz isso, mas aqui está bem claro, o Senhor precisa dele. Tendo dito isto, de fato, quando eles chegaram lá, os 2 chegaram lá, começaram a desamarrar o jumentinho, de fato, as orientações foram seguidas. É interessante também neste texto que diz que o animal nunca tinha sido utilizado. Isto tem a ver com o princípio bíblico que em situações onde a vontade de Deus vai ser feita, quando algo é utilizado, ou um animal é utilizado, o animal não poderia ser utilizado para outros fins. A utilização tinha que ser exclusiva. É importante que nós nos lembremos disso, aqui neste plano de Jesus, para a sua apresentação pública clara, que eu sou o Senhor. Um pouco adiante nós vamos aprender que Jesus continua a fazer assim. Há um texto em João que diz, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a servir, ele diz, ora, se eu que sou, lembram? Se eu que sou o Senhor faço assim, vocês são bem-aventurados se seguirem, estou colocando em minhas palavras, são bem-aventurados se seguirem o meu exemplo. Sim, Jesus é o Senhor e sabe disso. Mas algo extremamente importante para nós que cremos, como cremos na palavra de Deus, é que isto é o cumprimento de uma profecia de Zacarias. A profecia está em Zacarias no capítulo 9, verso 9, que diz assim, exatamente a profecia sobre Jesus entrando em Jerusalém para a inauguração do que nós chamamos de a Semana Santa. Alegre-se muito, cidade de Sião, portanto Jerusalém, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. É conhecido que no Velho Testamento houve várias oportunidades onde reis, ao chegar a algum lugar onde tinham autoridade, eles chegavam em um jumentinho, e a mensagem em cada uma das situações no Velho Testamento já era um símbolo de que a chegada é de paz. Isto é muito importante reconhecermos, porque Jesus é de paz. Oportunamente ele disse para todos os que podiam crer nele, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É muito interessante também um fato de que nos 4 evangelhos nós vamos encontrar aqui em Lucas 19 e verso 31, portanto no texto inicialmente lido, que de fato era a intenção de Jesus Cristo de devolver este jumentinho, e assim foi. Um autor disse assim, quando o uso era geral não havia como, mas quando o uso era pessoal, Jesus era sempre ético o suficiente, ele utiliza-se desta expressão de Jesus num dos evangelhos, ele vai devolver, ele vai apenas usar o tempo porque ele é Senhor, ele é o Senhor, ele vai usar, mas ele vai devolver este jumentinho. Aqui nós aprendemos que o Senhor tem autoridade sobre todas as circunstâncias, e nós devemos aplicar na nossa própria vida esta verdade de que Ele é Senhor em todas as circunstâncias. Nós precisamos entender que a vida no plano de Deus, a de Cristo, mas a nossa vida também, é o ensino do Novo Testamento, e no Velho Testamento temos bons exemplos disso, é que nada absolutamente pode mudar seus propósitos. Os discípulos no início da vida da igreja, em Atos 4, 27 e 28, este texto cita várias oportunidades, e a expressão do autor das palavras é que tudo acontecerá como Deus deseja que aconteça, porque Ele é
Senhor. Então, a primeira parte desta história que ressaltei é o fato de que o plano de Jesus está estabelecido. É interessante que o plano de Jesus, inclusive, mudou o plano dos escribas e fariseus, porque há relatos no Novo Testamento, antecedentes naturalmente da chegada de Jesus, que eles estavam amedrontados e irritados com Jesus, porque aparentemente para escribas e fariseus todo mundo estava seguindo Jesus. Nós bem sabemos que nem todos tinham a mesma boa intenção, mas muitos seguiam Jesus, absolutamente empolgados com os milagres de Jesus. Isto está escrito. Mas escribas e fariseus que estavam programando seriamente, eles estavam programando matar Jesus e matar também Lázaro, eles afirmaram em textos do Novo Testamento, eles afirmaram não durante a festa, porque eles tinham medo daqueles que já tinham se entregue a Jesus e que de fato eram favoráveis a ele. Então não, durante a festa haverá muito tumulto. Mas amados, eles não tiveram o seu plano seguido, porque Jesus de fato se antecipou não, ele havia programado, ele veio, ele se entrega voluntariamente. Então eles tiveram sim durante a festa programar e logo mais, poucos dias, cumprir o que haviam imaginado que não deveriam fazer. Esta também é uma manifestação de que Deus não se curva aos propósitos humanos, mas faz o que Ele quer. A segunda coisa que quero tratar nesta leitura, além de o plano estar estabelecido por Deus eternamente, por Jesus, conforme Ele se manifestou, mas é que após o verso 35, nós aprendemos que a multidão estava eletrizada, emocionada com a chegada de Jesus. E também aqui nós sabemos que isto é cumprimento de profecia. Há vários salmos que são chamados, porque assim salmos messiânicos, muitos deles. Um deles é o Salmo 118, e eu quero ler a partir do verso 22, uma leitura pertinente. Salmo 118, a partir do verso 22. Fizemos inclusive há pouco a leitura que tem a ver com isso. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra principal. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. É uma referência profética àquele dia, quando Jesus entraria em Jerusalém. Notem o restante: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, é a tradução de Hosana. É isto que é Hosana, é salva-nos, é uma expressão de confiança em Deus. Salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. E ainda, bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, notem, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Sim, louvores, vamos dizer, hosanas. Os louvores apresentados nos 4 evangelhos são muito interessantes. Em Mateus, eis aí, aqui está o profeta de Nazaré. Em Marcos, este é o que vem em nome do Senhor. Em Lucas, bendito o rei que vem. E em João, é o rei de Israel. Expressões similares, mas um pouco diferentes. Sim, em Zacarias 9:9 eu li há pouco. Ele é sim o rei, prometido há mais de 500 anos antes, prometido por meio de Isaías,
Zacarias, de Zacarias. Nesta parte do entusiasmo da multidão, sem dúvida alguma, é verdade, ali estão aqueles que estão só entusiasmados por causa da multidão. Sempre foi assim e sempre será. Nenhum comprometimento, mas é festa, é festa. Alguns eu imagino que ali nem sabiam bem por que estavam, mas foram se entusiasmando, foram se emocionando. É por essa razão que nós precisamos ter certo cuidado na avaliação de multidões. Sempre é necessário isso. Mas é interessante que outros ali, segundo o texto, ali eles colocavam os seus mantos não apenas sobre o animal, né? E por certo fizeram isso também, e Jesus vinha naquele animalzinho, animal que significa já que a chegada é pacífica, mas eles colocavam, segundo as Escrituras, os seus mantos no chão, para que o animalzinho e Jesus sobre o animal passassem por cima de seus mantos. É muito interessante que um pregador norte-americano chamado Stephen Davey, ele diz que isto com certeza, ele é bem criativo, ele diz que isso com certeza é um símbolo. Colocando os meus mantos para que o animal passasse, porque Jesus estava sobre aquele animal, ele diz, isso significa que eu estou me entregando ao Senhor. Senhor, faz o que tu quiseres fazer comigo. Estes mantos me representam, passa por cima de mim, se necessário for. E aí, sem dúvida, nós na leitura observamos que eles colocavam seus mantos no chão, mas eles acenavam palmas e jogavam algumas palmas para que o jumentinho e Jesus passassem. É muito interessante que em 2 Reis, no capítulo 9, verso 13, foi exatamente o mesmo que fizeram com o rei Jeú. Era prática fazer isso. E as palmas aqui lembram para nós que no mundo cristão, hoje é o domingo de quê? É o domingo das palmas, não é? Não é verdade? A gente não chama o domingo das palmas? Exatamente por estas razões, E com estas palmas, eles de fato exaltavam o nome do Senhor. Havia enorme entusiasmo. A terceira parte desta leitura é quando houve reação àquilo que vinha acontecendo. Jesus, rei, entrando, sendo aclamado por aquela multidão inumerável, e no verso 39 nós temos a expressão de que os escribas e fariseus, no seu coração ficaram molestados por esta razão. Verso 39, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. A ideia é a seguinte: que impropriedade, quem és para aceitar isto que está sendo apresentado, né? Eles quiseram fazer isto com Jesus, mas Jesus respondeu: se eles calarem, porque é verdade, porque é realidade, as pedras clamarão. O texto sagrado, em um dos evangelhos, explica bem que eles temiam o governador Pilatos, porque aquela manifestação poderia ser entendida como um levante do povo judeu, e Pilatos poderia trazer dificuldades para eles, especialmente para os líderes. É interessante que há um texto no Novo Testamento que afirma que nem os discípulos de Jesus Cristo, como tantas vezes aconteceu, né? Nem os discípulos de Jesus Cristo, vamos ser misericordiosos com eles, nem eles entenderam completamente todos aqueles acontecimentos. O texto sagrado que afirma isso diz assim: eles só entenderam depois, mas alguns deles naturalmente estavam participando ali. O quarto e último ponto desta história de Jesus, a entrada de Jesus em Jerusalém, é quando ele faz uma lamentação e uma poderosa advertência. Verso 41. Quando ele se aproximou e viu a cidade, porque ele vem do Monte das Oliveiras, naquela grande comitiva, aquela grande procissão, e quando ele se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela e disse:
Se você compreendesse neste dia, sim, você também, se entendesse, aquele que traz a paz, aquele que traz a paz. Eles não entenderam. É notório que há duas palavras usadas para choro no Novo Testamento grego. Uma é usada por Jesus quando ele viu Lázaro, que Lázaro havia morrido. É uma palavra leve, a palavra mais forte para emoção violenta na vida de um ser humano, e no caso, Jesus totalmente humano e totalmente divino, sempre esta palavra é que houve uma comoção no seu íntimo, profunda, quando ele chorou por ter sido evitado, abandonado, não crido como devia ter sido crido no tempo em que Jerusalém foi visitada de maneira especial, naquele momento crucial da vida de Jesus e da história da salvação. O lamento, amados, é porque, tendo Jesus chorado, ele também estava dando uma advertência seríssima, porque a falta de percepção do momento Kairos, no momento da visita de Jesus Cristo, levaria os judeus eventualmente a uma grande tragédia, que por certo é simbolicamente prenúncio da tragédia de qualquer um que não entenda a tempo de que só há um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele chorou por causa de Jerusalém não ter reconhecido a sua necessidade de um Salvador. Estes são 4 pontos simples nesta história. Vamos relembrar o plano eterno de Jesus, de vindo ao mundo pagar o preço voluntariamente da sua salvação, as reações dos escribas e fariseus, mas a reação também, que é notória, da multidão que cantava glórias a Deus, proclamava hosanas, jogava as roupas para que Jesus passasse, e também as palmas. Mas, amados, é interessante nós reconhecermos que aqui nós temos também uma promessa. A promessa de Jesus é a promessa que nós encontramos em Filipenses, da lavra do apóstolo Paulo. Que promessa maravilhosa! Que no nosso bom juízo e sensibilidade espiritual que só mesmo o Espírito Santo de Deus dá àqueles que se entregam a Jesus, nós encontramos em Filipenses, no capítulo 2, versos 10 e 11, que diz assim: por isso, desde o verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Amados, neste momento, quando todo o joelho se dobrará, estejamos certos, haverá uma celebração. E é interessante a coordenação, a união dos textos sagrados a respeito destes assuntos espirituais, especialmente sobre assuntos da salvação. Porque em Apocalipse, no capítulo 7, versos 9 em diante, nós temos outra grande multidão, não é? No texto tratado até aqui, Jesus chegando, a reação, umas reações positivas, outras negativas, Jesus se entristecendo, mas apresentando uma advertência a respeito da necessidade de aproveitar o tempo da visitação. É interessante porque o texto nós podemos facilmente relacionar, pois ele diz assim: depois disso eu olhei, e adiante de mim estava uma grande multidão,
que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele entra no dia da separação dos cordeiros, ele, o Cordeiro de Deus, agora pronto para se entregar, como contei para os amados. Com vestes brancas estava aquela multidão, segurando palmas, novamente as palmas, né? Segurando palmas, e clamavam em alta voz. O que eles clamavam? A salvação pertence a nosso Deus. Hosana significa salva-nos, Senhor, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A promessa cresce. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Inferno é calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que promessa! Que bom que tantos de nós já celebramos o que o bendito Rei fez. Mas que bom se outros, aqui ao alcance da minha voz, por qualquer meio, cheguem a bom tempo, porque tem tempo para tudo. Tem um tempo singular, um kairós para isso também. Se puderem dizer o que o apóstolo disse quando escrevendo para o seu filho na fé e no ministério, portanto, Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 12, a parte B, ele disse assim, ele disse: porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o que ele já confiei, até aquele dia. O dia é outra visitação. Na primeira visitação ele veio humilde. Ele veio num jumento, um jumentinho, por sinal. Mas a visitação de que Jesus anunciou é a visitação próxima, em glória, no dia do julgamento. E com certeza nós entendemos: ai daqueles que não estiverem seguros, porque tiveram seus pecados lavados no sangue do Cordeiro.